meu povo! Gazeta Esportiva chegando com tudo nesta segundona. Muita coisa pra gente discutir hoje por aqui, hein? Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Jonella. Boa noite, Miller. E grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Tamo junto, hein? Sabe que eu tava com saudade do Celso Cardoso? Que o Celso esteve aí, né? Tava na hora do voto, no domingo. Vai ter agora no segundo turno de novo? Segundo turno. Aí Novamente. o Celso vai fazer jornalismo, eu fico com saudade dele, fico com ciúme, ele lá fazendo entrevista, arrasando. Queria até te dar um abraço, Celso, mas precisamos ter o distanciamento, não Pois vai é, dar. não pode. Miller, também Mas queria te dar um sinto-me abraço, abraçado. viu? Mas sim, todos estamos abraçados aqui e com distanciamento. Gente, já a gente vai voltar. Tá apitando, Celso, desliga seu celular, para falar da lista de contaminados pela Covid. Essa lista só aumenta no Palmeiras. Vamos beber água, gente. O negócio tá feio lá no Palmeiras, hein? E vamos falar também da rodada do final de semana e já projetar os jogos da Copa do Brasil. Então, segura aí, rapidinho, a gente tá de volta. Até já. Sobe o som, DJ. É o seguinte, a gente já começa no pique da nossa enquete. Antes eu quero mandar um beijo, né? Vem aqui, Osvaldo. O Osvaldo é pai do Gabriel Giguelo. Ele venceu o Gabriel MMA no final de semana. Eu ataquei álcool aqui. Parabéns pela vitória, certo? Ele venceu que categoria? Peso médio. Peso médio. Parabéns pro Gabriel Giguelo, filho do nosso Osvaldo. Gabriel, você é um sucesso, fenômeno. Se cuida, hein, nessas lutas de MMA que eu fico preocupada. E eu ataquei álcool tudo no bilhete aqui, ó, não conseguia ler nada. Mas o principal eu sabia. Bom, valeu, Osvaldão, você mora no meu coração. Nossa equipe técnica arrasando. Bom, vamos falar de coisa séria agora, né? Surto de Covid. Qual que é a enquete? Como se não fosse sério. Rapaz, finaliza o outro em 50 segundos. Não, a gente tá dando parabéns, alegria, Gabriel. Gabriel, vou te contratar pra me proteger contra o Celso Cardoso. Vamos pra enquete, vai. O diretor já tá estourando meu ouvido. O surto de Covid-19 no Palmeiras pode ameaçar a classificação da equipe na Copa do Brasil? Sim ou não? Ai, ganhou essa enquete? Sim, ganhou essa enquete. Sim ou não? O que você acha? Então. Palmeiras tem time pra suplantar todos os infectados? O problema é que o Palmeiras vai ter acho que só 2 profissionais no banco de reservas. A questão é, a gente fica discutindo quem joga, se não joga, se deve, se não deve, mas acho que a discussão é mais embaixo ainda. Isso mostra que a pandemia está aí ainda, a pleno vapor. Tá. Né? Segunda onda, pessoas sendo contaminadas cada vez mais, então... Hospitais lotados já. Então acho que vale a reflexão do comportamento, do protocolo, do procedimento diante de uma pandemia. Quem vai jogar ou não vai jogar, acho que fica até em segundo plano. Né? O que não deveria estar acontecendo é todo mundo submeter aí ao risco da Covid, Miriam. Olha, Celso, Michele, na verdade, se você for ver ao pé da letra, não era nem para ter voltado ao futebol. Uhum. Nada era para ter voltado. Não era para ter voltado, porque tá ali, você pode ver o Santos, né, que tem aquele surto lá, comissão técnica quase que toda. O Palmeiras agora depende, Michele. A propósito, fiquei sabendo também que o Pepe está internado. Sim, mas ele está bem, né? Está bem. Sim, seu Macia. Força aí, querido Pepe. O que acontece, ô Celso? Depende dos jogadores que estão contaminados. Me parece que um deles é o Verón, né? Quer dizer, se perder muitos titulares, aí já prejudica, né? Agora, se perde 1 ou 2, o Palmeiras tem peça de reposição. Mas tem que ver os jogadores que estão, além do Verón, titulares que estão com Covid. Porque se perder mais titulares, aí desconfigura o time em termos táticos. Agora, como respondendo a enquete, a vantagem que o Palmeiras adquiriu no primeiro jogo foi muito grande, gigante. Então, mesmo com todos os problemas, não creio em eliminação do Palmeiras. Bom, entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code, que aparece aqui embaixo, e entrar no site e votar. E pode mandar um recado pelo WhatsApp também, né? Anota aí, 11 99479 1633. A partir de hoje, quem mandar recado pra gente, viu, Vinícius? A gente vai escolher alguém no final da outra semana, tá bom, Vini? Vamos dar uma dificultada. Essa semana inteira e a semana que vem inteira, vamos pegar vários depoimentos aí. Por que você merece levar para sua casa uma mesa linda de futebol de botão, com os botões da galera da Moleque de Rua, que fica lá na Rua Bom Pastor, no Ipiranga. Olha a mesa aí, que linda! Para você jogar. Você jogava futebol de botão? Não só jogava futebol de botão, como narrava.
Imitando o Luciano. Nem sonhava em ser locutor, narrador no futuro, era moleque. E eu ficava imitando o Luciano do Vale. Como era? Olha o tiro! Que legal. Você jogava? Não, Miller? Joguei. Jogou futebol? Mas não era aquele campo bonito ali, não. Chique, né? Não, era de madeira. Chamava mesmo. Estrelão. Muito legal. Então você pode ter essa mesa aí, manda o WhatsApp pra gente, fala por que você merece também levar a mesa de futebol de botão, tá bom? Bom, porque vai ter que retirar lá na loja, hein? Porque é pesada essa mesa. Vamos aproveitar as notícias do Palmeiras para falar do jogo, né, do final de semana. Olha só, imagens aí na tela, vitória importante do Verdão, 2-0 para cima do Fluminense, que estava coladinho no G4 do Campeonato Brasileiro. Os 2 gols do jogo foram marcados pelo Rafael Veiga, segunda derrota seguida do time carioca e 8ª vitória consecutiva do time do Abel Ferreira. E aí, meninos, vocês gostaram da atuação da equipe? Vocês acham que já dá para notar o toque do Abel, a mão do Abel nesse time do Palmeiras? Acho muito cedo ainda, ele está pegando a sequência do trabalho do Cebola, né, do Andrei. Mas é um Palmeiras que volta à briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Você falou 8 vitórias seguidas, 4 só no Campeonato Brasileiro. Então, é uma arrancada que o Palmeiras dá, com os líderes tropeçando, o Internacional perdeu, o Flamengo empatou, o São Paulo que está muito bem, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, o Atlético Mineiro venceu o Corinthians, mas o Palmeiras tem aí 4 pontos atrás, então dá para sonhar com o título, essa é a grande vantagem. O Palmeiras está vivo na Libertadores, acho que já vejo o Palmeiras na semifinal, e não é porque eu tenho bola de cristal, mas é a lógica. Vejo o Palmeiras bem na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, se bobear, o Palmeiras chega na reta final brigando também pelo título. O sábado, a partida do Palmeiras contra o Fluminense foi uma partida, assim, muito boa. Eu gostei do time. A dinâmica de jogo, como eu sempre falo, né, Celso? Muito legal, tinha objetivo. Poderia ter feito mais gols, né? Eu acho que o legal é que o Rafael Veiga e o Lucas Lima, que tem tempo que ele não joga bem. Ontem ele fez uma boa, sábado ele fez uma boa partida. Rafael Veiga já vem numa sequência de jogos, né, Celso? Faz gol, jogo sim, jogo não. Ganhou sequência. Exatamente, e confiança, né? Então eu acho que Mais um com Covid no Palmeiras. Quem? Edu Dracena. Ele não joga mais, né? Nem joga mais, mas então não é desfalque. Aqui, ó. Não, mas é desfalque na torcida. Tá tão ruim a situação. Covid-19, sintomas leves. Mas é verdade, já não joga mais, tá tudo bem. Então, Michele, acho que o Palmeiras mereceu a vitória contra o Fluminense, jogou bem, né, e conseguiu fazer o placar. Como eu disse, poderia ter feito mais gols. O time que vem... O legal desse campeonato, Michele, é que você vê que tem 7 postulantes ao título. Né? Assim como o Palmeiras, o Grêmio já tem 4ª, 5ª vitória consecutiva. Para o Celso, o Grêmio não era postulante ao título, era só o Flamengo e o... Não, mas há um mês atrás, Michele, realmente o Grêmio esse ano, ele jogou mais mal do que bem. Bem verdade isso. Só que, nas últimas 5 partidas do Campeonato Brasileiro, o Renato venceu e agora está na briga também pelo título. Então vamos lá, vamos com o Alexandre Silvestre, ao vivo, direto da Academia de Futebol, atualizando as informações do Palmeiras, que perdeu mais jogadores infectados pela Covid-19. Que surto é esse por aí, Silvestre? Cuidado, hein? Fica bem longe quando passar algum carro. Boa noite. Fala, Michele, tudo bem? Eu já peguei coronavírus em abril, fui assintomático. Em tese, eu não serei reinfectado, né? Mas preciso manter a postura, os cuidados, para mecanicamente, né, eu não carregar na roupa, enfim, o vírus e passar para outra pessoa. Aqui o bicho está pegando aqui dentro. Cada carro que passa, que entra, os porteiros aqui, os seguranças do Palmeiras medem a temperatura, o acesso bem restrito e a lista vai crescendo. Vamos recapitular os casos da Covid-19 que começaram a ser divulgados aqui no Palmeiras semana passada. Então vamos lá, são 5 casos já conhecidos. Luan, zagueiro, que foi detectado na quinta passada e ficou até num hotel aqui em São Paulo, em isolamento para proteger a própria família. Gabriel, menino, lateral e volante. O Rony, atacante. O Danilo, volante, moleque muito promissor, já é uma realidade, além do atacante Gabriel Silva. Esses os casos já conhecidos. Os novos casos que pipocaram nas últimas horas aqui na Academia de Futebol. O Vinha, lateral esquerdo, que nem voltou das eliminatórias, está em isolamento lá no Uruguai. O Alan, zagueiro ítalo-brasileiro que acabou de chegar, já estreou, jogou um pouquinho, também
foi diagnosticado com coronavírus. O atacante Gabriel Veron, o garoto Marino, colombiano da base, jovem jogador que o Palmeiras importou, digamos assim, está com coronavírus. Além do Scarpa, só que o Scarpa a gente não tem a confirmação, até porque paira uma dúvida se o Gustavo Scarpa, assim como eu, já pegou o coronavírus em junho ou julho. Um boato aí rolando que ele já teria pegado, o Palmeiras não confirmou. Eu estou antenado aqui com a assessoria do Verdão. A qualquer momento, novos resultados vão pintar. Se der tempo, eu informo ainda aqui no Gazeta Esportiva, Amir. Ele pegou várias vezes. Só uma correção em cima do que disse o Silvestre, que eu acho que ela é importante, viu, Silvestre? Você que está nos ouvindo, existe e já é comprovada a reinfecção. A reinfecção. Existem vários casos de reinfecção. Então, quem já teve uma vez não significa que está imune. Não, muito pelo contrário. Depois, quando pega, é até pior. Depois de 3 meses, você pode ser reinfectado. Pelo menos os estudos mostram isso. O Dybala, jogador da Juventus, pegou várias vezes. O próprio Jô já teve, tem agora de novo. Então, o Gil pegou 2 vezes. Pois é, então, muita calma nessa hora. Não existe essa coisa de que foi contaminado uma vez, não se contamina mais. Temos vários exemplos já mostrados de pessoas que foram reinfectadas, algumas, inclusive, com gravidade maior do que na primeira situação. Então, e não é tão raro como todo mundo estava acreditando. Tipo, não, são poucos casos. Não vai nessa, não. Tomem todos os cuidados. Agora, quando teve a volta do futebol, foi falar, não, teremos protocolos, seguro. Olha o tipo de situação. Você tem vários jogadores que são contaminados. Tem as viagens. Jogadores que estiveram em avião, muito provavelmente podem ter contaminado outras pessoas, né? Jogadores que estão em contato com outras pessoas, familiares, vizinhos, sabe uma coisa, amigos, funcionários. Sabe uma coisa errada na volta do futebol que eu acho erradíssima? Os times entrarem juntos. Porque sempre tem um amigo no outro time. Você vai lá cumprimentar. Mas é que eles partem do pressuposto que foram todos testados, então ali não existe o risco. Quer dizer, então isso mostra a falha no protocolo. Direto. Pois é, exatamente. Então, você vê como que o teste... E aí tem essa coisa, são jogadores de futebol, até pela... Tivemos até um caso, outro de mais grave, no caso foi do Raniel dos Santos, acho que quase teve uma trombose. O Cuca está internado até agora. Está internado até agora. Mas a questão o jogador de futebol, ele tem uma imunidade maior. Ele é atleta, come bem, sabe? Tudo balanceado, né? Mas não é necessariamente o risco deles ficarem... Os familiares. Familiares, vizinhos, pessoas que trabalham no clube, que são mais velhas. Sim. Né? Quer dizer, então, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Tem que levar o protocolo a sério. E essa sucessão de casos no Santos, no Palmeiras, mostra que tem algo errado com esse protocolo. Ô, Silvestre, conta pra gente uma coisa. O Abel Ferreira, ele tá gostando muito de um jogador aí. Tá gostando do Zé Rafael, é isso? Nossa senhora, sem dúvida. Só mais uma coisinha sobre a Covid, para reforçar que o Ramires, flagrado na balada semana passada, pediu desculpas, multado pela diretoria, ficou no banco no jogo de sábado contra o Fluminense, fez um novo teste e ele já teve coronavírus em março, tá? Então, só para ficar esclarecido que o Ramires não está nessa relação. É sobre o Zé Rafael. O Zé Rafael atravessa um outro problema de saúde e vem superando muito bem. Torceu o tornozelo dele ficou inchado, com sangue pisado, ficou uma bolota e mesmo assim ele foi para o pau, foi para o sacrifício e está ganhando cada vez mais pontos com o Abel Ferreira, não só pelo esforço dele, por ter jogado machucado, com dores, mas também pelo futebol que o Zé Rafael tem demonstrado, tem jogado bem o Zé Rafael e o Abel Ferreira comentou a esse respeito depois da vitória sobre o Fluminense. O Zé Rafael vai ser brevemente um dos capitães desta equipa, pela qualidade como jogador e pela qualidade como homem. Fez um sacrifício tremendo para fazer este jogo, porque ele sabia que nós estávamos com um déficit nesta posição. E são estes valores que me marcam a mim enquanto treinador e que marca a nossa equipa. E eu fui-lhe dizendo, quando tu não aguentares mais, por favor, diz-me. E foi o que ele fez, mas teve uma atitude de campeão, que quer eu, quer a equipa agradecemos este esforço que ele fez, porque
porque se vocês estiverem atentos, virem o jogo de forma atenta, ele passou o jogo todo a mancar, mas mesmo assim foi um guerreiro dentro de campo. Não sei se o Zé Rafael vai jogar contra o Ceará, vamos aguardar um pouquinho. Boas notícias hoje no treino da manhã. O Esteves, lateral esquerdo, reserva, garoto da base também, já recuperado, treinou com bola. E Luiz Adriano, o centroavante titular do Verdão, também treinou com bola. Esse aí tem grande chance de ser escalado pelo Abel, Michele. Valeu, o Alexandre Silvestre. Chega aqui direto da nossa redação que o auxiliar do Abel também está com coronavírus, está com Covid-19. E o Zé Rafael está com moral, né? Com o novo comandante. Eu vejo no Zé Rafael um bom jogador. Talvez ele tivesse sido muitas vezes mal escalado, fora da posição. Agora ele está jogando na posição que ele se foi consagrado no Bahia. Até porque, Celso, antigamente, até com o Vanderlei, ele jogava mais avançado, como um meia. Às vezes aberto pelo lado direito. Não, aí não dá. Agora não, com o Abel ele joga como segundo volante, vindo de trás, ele forte. Futebol de 90% é força. Sim. Ele está numa regularidade muito boa também no Palmeiras. Muito bem. E o Corinthians, hein? O Timão até fez um bom primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, mas o roteiro do primeiro turno se repetiu e a equipe tomou a virada, né, Celso? 2-1 para o Galo, com direito a gol do Guilherme Arana. O Guilherme Arana que devia estar jogando no Corinthians. A gente está vendo aí as imagens do jogo e algumas perguntas voltam aí para a cabeça do torcedor. Primeira, o Corinthians vai ter força para se manter longe da zona do rebaixamento? Segunda pergunta, o Mancini vai conseguir fazer? A primeira pergunta eu faço para o Celso, então. Vai ter força? A segunda pergunta eu faço para o Miller. O Mancini vai conseguir fazer o time ser mais competitivo? O Timão é o 11º colocado com 25 pontos na próxima rodada e pega o Grêmio. Bom, força o Corinthians deve ter, né? Porque alguns jogadores que não puderam jogar contra o Atlético Mineiro vão poder voltar. Eu acho que o Fábio Santos dá uma segurança muito grande para o setor defensivo. O Gemerson chegando também é um zagueiro de peso. Né? Otero, queira ou não, faz falta ao time do Corinthians. É um elenco limitado o Corinthians. O Corinthians luta para não cair. Então a permanência na primeira divisão é o grande objetivo. E contra o Atlético, até concordo com você que apresentou um bom futebol. Marcou bem, muita intensidade, partia para o ataque com velocidade na transição. Só que o Corinthians primeiro foi beneficiado com um pênalti claríssimo que o árbitro ignorou. 4 minutos, não seria um pênalti para o Atlético Mineiro, o árbitro não deu, nem o VAR, e aí no lance seguinte o Corinthians fez o gol. Mas o Corinthians não fez por merecer melhor sorte contra o Atlético Mineiro, não. Essa é a realidade do Corinthians, lutar para não cair. Mas imagino que vai ter sorte na empreitada, Miller. Até porque, Celso, pegou um adversário qualificado, né? Nós sabemos como joga o Atlético Mineiro no ataque o tempo todo, por isso que poderia ter feito mais gols, Michele, o Atlético Mineiro. Respondendo a tua pergunta, eu acho que o Mancini vai conseguir tirar o Corinthians do rebaixamento. Agora, brigar por Libertadores título, acho que essa prateleira está muito alta para o Corinthians. Eu também acho. Nossa, a coisa tá feia lá. Mas ele vai ter, né? Só tem uma semana inteira para trabalhar todo dia agora. Então, não tem justificativa. Se faltava treino para o Corinthians ter um padrão agora vai sobrar. Organizado, agora vai sobrar. Jonas Campos, direto do Parque São Jorge, chegando para mostrar para nós um fato interessante na tabela de classificação do Corinthians. Explica para a gente a situação. Boa noite, Jonas. Boa noite, Michele, Celso Miller, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Interessante e preocupante, viu, Michele? A gente coloca aí na tela agora a classificação do Campeonato Brasileiro, do Corinthians para baixo, né? O Corinthians perdeu para o Galo Mineiro no sábado, não caiu na tabela de classificação. Teoricamente está até aqui numa posição razoável, 11ª colocação, 25 pontos, 5 pontos do G4, né? Tem uma gordurinha, mas o Corinthians já disputou 21 jogos, 21 partidas, e é aí que mora o perigo, porque dos demais times aí abaixo do Corinthians na tabela de classificação, só o Atlético Goianiense, que hoje é 14º, já fez esses mesmos 21 jogos. Os demais clubes ainda têm partidas atrasadas a serem cumpridas. Por exemplo, quinta-feira tem Vasco, que é o 14º na tabela de classificação, e Fortaleza, que é o 12º. Um duelo atrasado, Vasco e Fortaleza. Qualquer resultado desse jogo aí já vai derrubar um pouquinho o Corinthians na tabela de classificação, porque são duas equipes que estão coladinhas do Timão na classificação do Campeonato Brasileiro. Na quarta, por exemplo, tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Se o Furacão
vence o Galo, passa o Corinthians também na tabela de classificação. Então é uma situação preocupante até. Esses 21 jogos do Corinthians ligam sim o sinal de alerta e mostram que essa 11ª colocação, né, no atual momento, é uma classificação, digamos que ilusória, viu, Michele? Valeu, Jonas. Vocês acham que é uma classificação ilusória? Sim, sem dúvida alguma. Eu repito aqui, mantenho. Infelizmente, o Corinthians luta hoje para não cair. O primeiro objetivo do Corinthians é se afastar da zona do rebaixamento. Agora, a questão é você acreditar que quem está abaixo do Corinthians também vai placar uma sequência vitoriosa, né? Então, comparando time por time, o Corinthians, sabe, ele não é pior do que um Goiás, ele não é pior do que pior que o Atlético Paranaense, eu acho. Mas os que estão abaixo, Curitiba, Bragantino, Vasco, né? Então, na briga, o Corinthians ainda leva uma vantagem, porque eu entendo que tem um pouquinho mais de qualidade. Mas sabe o que acontece, Celso? Uma coisa é o time ser bom no papel, outra coisa é na praticidade. Na praticidade, sim, o Corinthians tem sido ruim, tem sido péssimo, sim, né? Então, ainda mais agora com os campos, Michele, tudo neutro, que não tem torcida. Nossa. Pega na próxima rodada no Neoquímica, né? Na Neoquímica, o Grêmio, que vem numa ascensão, acho que 5 vitórias consecutivas, assim como o São Paulo, assim como o Palmeiras. Quer dizer, pega um time também qualificado, assim como o Atlético, quer dizer... E com a má qualidade do time, eu acho que o time jogou bem contra o Fluminense, o Atlético Mineiro no primeiro tempo, mas é muito nada para um time que precisa subir. Ô, Jonas, parece que pelo menos o Luan tá querendo jogar um pouquinho melhor, não é isso? Michele, apresentou uma leve melhora, né? Uma tão esperada, tão aguardada melhora, mostrou evolução sim no duelo contra o Atlético Mineiro. A verdade é que o Corinthians fez um belíssimo primeiro tempo, de muita intensidade, né, dentro das limitações do elenco, e o Luan, dessa vez, acompanhou a intensidade do time, inclusive participou do primeiro gol, achando um belíssimo lançamento para o Ramiro, que cruzou para o gol do Davó. Depois o Corinthians, como tem sido habitual nessa temporada, acabou caindo no segundo tempo. O Luan caiu junto, mas recebeu elogios do técnico Wagner Mancini, que ainda vê margem de evolução para esse jogador, que é sempre bom lembrar, né? Chegou com status de craque em 2017, vestindo a camisa do Grêmio, já chegou a ser o rei da América. Mas vamos ouvir o que o Mancini falou sobre o Luan. Ele está entendendo aquilo que ele tem que fazer, porque já foram várias conversas no dia a dia. Nós queremos um Luan ainda melhor do que foi no primeiro tempo, porque ele tem capacidade para fazer isso, ele já entendeu e ele está disposto a fazer. A partir do momento que você vê ele brigando, ele lutando pela bola, disputando mais as bolas, ainda não é o ideal, não. Eu quero o Luan diferente, eu quero o Luan brigando por todas as bolas em todos os momentos do jogo. Mas a gente também tem que dar tempo a ele. Nós também temos que entender que talvez ele tenha se esforçado tanto no primeiro tempo que tenha faltado um pouco no segundo. Então nós temos que ajudá-lo, cobrá-lo, para que ele seja mais do que ele foi hoje, mas entender que o atleta também está num período de readaptação. É isso, gente. Antes de jogar para vocês debaterem essa situação, esse momento do Luan, uma notícia, uma informação importante dessa segunda-feira. Hoje, jogadores, comissão técnica, funcionários do Corinthians realizaram testes para a Covid-19, né? A situação bastante preocupante da pandemia, essa segunda onda chegando com tudo, muitos surtos aí em clubes do futebol brasileiro. Foram realizados 105 testes no Corinthians e ainda bem, todos negativos. Michele, Celso e Miller, volto com vocês. Boa, todos negativos, ainda bem. Em relação ao Luan, eu reconheço também que contra o Atlético Mineiro ele melhorou, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele voltou a ser o Luan de sempre. Eu não gosto de falar de maneira pejorativa a respeito de jogador de futebol, acho que tem que prevalecer o respeito, mas em alguns momentos o Luan, antes, parecia um zumbi. Um morto-vivo em campo. Que isso? Verdade, sabe? E eu digo isso porque o Luan, ele tem potencial, ele tem capacidade. E o Mancini acabou tocando num ponto importante. O que falta ao Luan? Ser mais participativo. Fora o Michael Jackson. Sabe, ser mais participativo. Quando fala ser mais participativo, é quando não tem a bola, brigar, batalhar para recuperar essa bola. Mas acabou a pilha quando dele, tem a bola, ter confiança e ir para cima. Futebol ele tem. Então, mas que acontece? Michele, esse é o problema. Hoje os treinadores, eles gostam que jogador técnico,
fica brigando. Por todas as bolas. Não tem que brigar, ele tem que jogar. Entendeu? O Luan não é um jogador que marca. No Grêmio ele não fazia isso. No Grêmio ele só jogava. O Renato dava liberdade para ele, ele pegava a bola e ia a 30 metros dentro do gol. Várias vezes a gente viu isso. E hoje ele não faz mais isso. Por quê? Se ele continuar brigando, ele se desgastou. Todas as bolas. Ele cansou no segundo tempo, não é porque está sem ritmo de jogo. É porque ele corre mais do que joga. Então, ou seja, a gente fala na gíria da bola, ele está passando da bola. Você não precisa passar da bola, não precisa brigar. Ele tem que jogar. Qual que é a posição dele? A posição dele é um meia armador. Meia armador. Ele tem que marcar todos os jogadores? Então, mas a geração... Ele não tem que armar, jogar? Michele, no futebol de hoje, infelizmente, como é 90% força, a maioria dos treinadores, assim como o Mancini, ele deixou bem claro na entrevista. Até atacante eles querem que marque. Tem que marcar. Tem que cercar, pelo menos cercar. Se não correr da carrinho voadora, eles não jogam, infelizmente. Mas é uma visão que eu não compactuo. Eu acho que o Luan, que é um jogador técnico, ele tem que ter liberdade, fôlego para atacar, para armar, para improvisar uma jogada. Claro. Mas agora se ele ficar dando carrinho e voltando para marcar... Ele não vai ter nem clareza mental, às vezes cansa, Não, Celso. mas a questão é a seguinte, depende muito do tipo de marcação que você faz. Se você faz uma marcação alta, ok. Se você, de repente, marca atrás da linha da bola... O Corinthians normalmente marca com 2 linhas de 4, marca a zona. 2 linhas de 4 e o Luan e mais um atacante na frente. Tem que pelo menos se movimentar, tem que fazer, tem que cercar. E quando tem a bola, partir em velocidade. Então, Celso, mas aí que tá. Quando o jogador. Mas é o que acontece no mundo. Quando o jogador está bem posicionado, ele já está marcando. Ô Miller, só rapidinho, você tinha que fazer isso? Como que era? Você tinha que marcar também, jogar, ou você tinha a liberdade para jogar e criar? Tipo assim, como o Celso falou, né? Às vezes o jogador tem que dar de si, um pouco de si. É normal, não voltar lá na área da sua defesa. Não. O volante, às vezes, que estava sobressaindo, eu dava o bote nele ali, marcava até o meio campo, depois é com a galera da zaga, lógico, né? Você não pode misturar posições taticamente, porque aí 2 jogadores do seu marca um adversário. Aí não dá, você não vai estar lá na frente para receber a bola e fazer o gol. Como é? Vai faltar fôlego para você atacar. Não, mas pro Celso não. O Celso, ele é treinador, ainda bem que ele não treina meu time. Olha, eu treinava, era uma retranca e tanto, todo mundo marcando atrás da linha da bola. O São Meia Paulo, quadra. O São Paulo do Fernando Diniz está mostrando que vai brigar forte nas 2 competições, hein? Jogando fora de casa contra o Fortaleza, a equipe paulista contou com a estrela do Luciano, que saiu do banco de reservas para resolver a partida. Ele marcou 2 gols e ajudou o São Paulo a assumir a 3ª posição na tabela. São 36 pontos com 2 jogos a menos em relação ao líder Atlético Mineiro. Agora vem a pergunta. Celso Cardoso, 2 pontos. O São Paulo deve privilegiar alguma competição ou você acha que ele chega com força nas 2? Eu votei nesta pergunta. Eu votei nessa pergunta. Tem que ir com força nas 2. São Paulo nunca ganhou uma Copa do Brasil, tem que jogar para valer. 50 milhões no Campeonato Brasileiro, o São Paulo também está bem, tem 3 jogos a menos, sabe? E hoje está a 2 pontos do líder Atlético Mineiro, que também tem um jogo a menos. Enfim, o São Paulo vive um momento muito bom. Isso não significa que não possa ser eliminado pelo Flamengo, né? O Flamengo tem um baita elenco. Sim. Se fizer 1-0 aqui por os pênaltis, pode ganhar. A questão é que não pode depois falar assim, Fernando Diniz foi eliminado de novo, tem que ser... Pô, vamos respeitar, o cara está fazendo um belo trabalho no São Paulo. E com uma garotada. Sabe, com uma garotada. Então, tira o chapéu. Eu sei que tem muita gente que torce contra o Diniz. E deve estar torcendo o nariz agora porque o São Paulo está aí, está bem. Não, eu acho que ele está indo muito bem. Sim, atualmente o São Paulo, contra fatos... Não argumenta. Pelo menos ele deu um pouco mais de confiança para esse time, não? Mas mais ou menos. Se for eliminado pelo Flamengo, vai ter um monte de gente falando que tem que estar fora, tem que cair. Fato. Esse ano tem 3 eliminações. Fato. Fato. Faltam 2 campeonatos para o São Paulo. E o São Paulo está bem nos 2 campeonatos, está invicto no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, está bem. Eu acho que tem 90% de vencer o Flamengo, até porque o time está com muita confiança. O que a diretoria deixou para o Diniz? Só a base. É isso aí. Então ele foi obrigado a colocar os jogadores de base. Porque só sobrou isso para ele. Às vezes também não era nem, não teve opção. Não era prioridade dele, não tinha opção. Então, quer dizer, ele teve que acreditar nos jogadores de base que realmente são bons jogadores. Então, acho que o time está muito bem, o time está certinho, com confiança. Acredito que o São Paulo é favorito contra o Flamengo. Lógico, sem desdenhar, porque o adversário, independente das muitas suspensões, contusões, Covid, etc.,
o Flamengo também é um time que pode vencer. São Paulo e Flamengo agora. De novo? Quarta-feira, agora a volta do jogo da Copa do Brasil. Copa do Brasil. São Paulo ganhou lá, jogou Toda semana agora tem jogado em São Paulo e Flamengo. Diniz e Rogério Ceni. De novo, Diniz e Rogério Ceni. Flamengo vai tomar uma cacetada de novo. Olha, José Paz, direto do CCT da Barra Funda, com mais informações desse São Paulo que vem melhorando nas mãos do Diniz, né, Zé Paz? Ele mesmo disse que o time vai brigar pelo título do Brasileirão. Boa noite, queridão. Boa noite, queridona Michele Gianella, um beijo para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, Fernando Diniz tá feliz da vida porque agora o São Paulo tá jogando do jeitinho que ele gosta. Esse jogo lá contra o Fortaleza na Arena Castelão teve muito do Diniz. Foi um jogo muito emocionante, com o São Paulo indo para cima, um jogo que todo mundo gosta de assistir e o Diniz tá felizão. Agora a torcida tá até com a hashtag fechado com o Diniz, né? Antes era todo mundo querendo aí o Diniz fora do São Paulo, mandado embora, todo mundo não, né? O Celso Cardoso não, o mestre Alberto Helena não, mas enfim, boa parte da torcida do São Paulo não queria o Diniz. Agora todo mundo já quer o Diniz aqui no São Paulo, enfim. E para acrescentar um dado aí no debate de vocês, olha só, o São Paulo tem o melhor aproveitamento da Série A do Campeonato Brasileiro, 66,7%, isso o São Paulo com 3 jogos a menos. Jogos contra o Ceará, Botafogo e Goiás, todos válidos lá pelo primeiro turno. Então o São Paulo, se ganhar esses 3 jogos, fica bonitão aí na liderança do Campeonato Brasileiro. E lá, depois dessa vitória diante do Fortaleza na Arena Castelão, a imprensa perguntou para o Diniz: e aí, Diniz, São Paulo agora é candidato ao título do Campeonato Brasileiro? Dinizão da Massa, fala aí pra gente. Os candidatos ao título, já falei disso em outras ocasiões. A gente trabalha para poder conseguir vencer jogos como o de hoje, um jogo super difícil, muito difícil jogar contra o Fortaleza aqui, por inúmeras razões, por ser um time bem treinado, pelo campo, pelo calor, pela umidade. Hoje a grama ainda estava bem mais alta do que da outra vez que a gente esteve aqui. Então, vitórias como essa faz com que o time ganhe mais confiança ainda para poder brigar pela conquista do campeonato. Então eu acho que a equipe está cada vez mais coesa. Acho que o mérito maior do meu trabalho é poder dar coesão para o time, não só na maneira de jogar, mas principalmente na maneira que eles se relacionam entre eles. É um time cada vez mais coeso e mais forte para enfrentar as adversidades e os desafios pela frente. Tá aí então a palavra do Fernando Diniz, buzinaço aqui na frente do CCT da Barra Funda. Mas olha só, Michele, o São Paulo venceu os últimos 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Copa Sul-Americana. Aí fica a questão para os amigos aí: São Paulo é ou não candidato ao título do Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Celso vai dizer que sim e o Miller que sim, né, Miller? Ah, com certeza, não é? Assim, o São Paulo não está entre os favoritos. O São Paulo não tem um dos melhores elencos. Se você comparar o São Paulo e o Flamengo, por exemplo, eu disse isso aqui e repito: que jogador do São Paulo seria titular no Flamengo atual, com todos disponíveis, né? Quem sabe o Daniel Alves. Pois é, e ainda assim vai brigar no meio campo, vai brigar com o Isla. Não, no meio campo ele nem briga. Então, vai brigar com, não sei, né? O Brenner, que vive um momento excepcional, será que ele seria titular com Gabigol e Pedro? Então, isso mostra até o trabalho de Diniz, como ele é importante. São Paulo, ele não tem um elenco assim fantástico, mas briga pelo título porque tem um time bem... Quando ele fala em coesão, e eu concordo, é fruto da sequência, é fruto do entrosamento. Então, muitas vezes, um conjunto, entrosado, ele acaba prevalecendo em relação a um time com mais jogadores individualmente bons, mas que não tem um conjunto. Agora, Michele, imagine se o Diniz tivesse pelo menos 2 títulos que o Renato conquistou no Grêmio. O Renato conquistou 6, né? O que o Celso estaria dizendo do Diniz aqui hoje? Nossa, não, o Celso tava... Imagina, do Renato... Ele nunca falou nada do Renato. 4 anos de Grêmio e 6 títulos. 4 anos de Grêmio, 6 títulos? 6 títulos. Ele, assim... Já falei muitas vezes. Ele fica na brisa, ele brisa. Não, aqui eu agora o Fernando Diniz sem título nenhum... Ele bota no pedestal. Mas título é uma consequência de trabalho. Sim, exatamente. Sabe o que acontece, Michele? O São Paulo, ele não precisa de ninguém atualmente no Campeonato Brasileiro para ser campeão. Não precisa de ninguém. Só dele, né? Só dele. Isso é uma grande vantagem. Isso é muito bom. Entendeu? Então, acho que... Mas ele está entre esses 7 que eu falei, a candidatos a título. Ô, José Paz, parece que rolou uma situação inusitada aí entre o Daniel Alves e o Gabriel Sara. Conta pra gente, o que foi isso?
Situação super inusitada, Mi, lá no jogo contra o Fortaleza. Rolou uma falta pro São Paulo cobrar, aí o Daniel Alves e o Gabriel Sara queriam bater. Aí o que eles fizeram? Tiraram no par ou ímpar. O Gabriel Sara até contou pra gente da imprensa depois do jogo que o Daniel Alves ganhou no par ou ímpar, então ele poderia bater. Mas aí o Daniel Alves disse pro Gabriel Sara, olha só, Gabriel, bate você, porque essa falta aqui é mais para um canhoto. E aí foi gol do São Paulo, primeiro gol do São Paulo lá na Arena Castelão. Depois do jogo, Fernando Diniz foi para a entrevista coletiva e exaltou demais o super criticado por vocês da imprensa aí, o Daniel Alves. Vamos conferir o Diniz. E é importante que isso aconteça para ficar ainda cada vez mais claro, com exemplos práticos da importância do Daniel, da liderança que ele exerce, de como ele é grande, não é só pela condição técnica e por aquilo que ele já mostrou ao longo da sua carreira. Só convivendo e momentos como esse, que a câmera acho que teve a felicidade de pegar, vai mostrando aos poucos o que representa o Daniel na coletividade. É um jogador extremamente coletivo, preocupado com todo mundo e sempre se doando para que o outro melhore, para que o outro cresça. Isso aí é o Daniel Alves. Alguma coisa comigo, você já está sabendo, Celso. Pô, aqui a gente é uma grande família. A gente estava comentando muito aqui, eu com o Celso e com o Miller. Primeiro, o Daniel Alves, com essa atitude, demonstrou que não tem vaidade. É isso aí. Que tem muita visão de jogo, liderança, né? Muito legal. Bom, o Miller tá bem assim, não sabe, tá concordando. Quando teve esse episódio aí, do Daniel Alves aconselhando o Gabriel Sara a bater pelo posicionamento. Que o cara era eu me lembrei do Neymar e Cavani, entendeu? A briga pela bola. Igualzinho foi. É. Mas Celso, Michele, sabe o que acontece naquele lance ali? O que acontece, aquele lance ali, geralmente, é pro pé direito. É porque pro pé direito? É uma falta do lado esquerdo. Mas ele falou que era pra canhoto? É pros dois pés. Ah, entendi. Aquele que tiver no melhor momento, ele bate, não tem problema. Isso é uma coisa tão simples, é corriqueira. Tanto fazia o pé. Tanto fazia o pé, porque... Põe o lance lá, dá pra pôr o lance de novo, Vini? Não dá, né? Sabe o que acontece? Queria ver se é possível. Michele, Celso, sabe o que acontece? O Sara, ele tem mais precisão que o Daniel Alves. Olha lá. Agora eu vou ter que dar tática aqui. Ó, treinadores, vocês que estão me ouvindo, então vocês vão ver o seguinte. Isso. O Daniel Alves, ele coloca mais força na batida. O Daniel Alves? O Sara tirou a força da bola, por isso que ele fez o gol. Ele coloca, né? Exatamente. Ele tira a força da bola. Ele encaixou a bola. É bem verdade que a base da barreira do Fortaleza falhou. O base ali, né? O primeiro homem. A base é o primeiro homem. Ele falha, porque é uma falta que geralmente é pro pé direito. Até porque o goleiro fecha, né? Esse ângulo direito dele aqui, entendeu? Mas o Sara foi muito bem, teve uma visão de jogo legal. Porque, peraí, se bate com o pé direito, a bola vai pro lado esquerdo? Não, mas o pé direito, ele tem as duas opções. Mas o pé esquerdo, geralmente, na posição que estava o Sara ali, ele tem a opção de jogar onde ele jogou mesmo. Então ele foi muito bem, porque ele fez a curva, tirando a força da bola. E não dá tempo. Com efeito? Teve efeito essa bola? Sim, a curva, né? O efeito é a curva. A curva é o efeito. É sexta-feira. Na sexta-feira a gente mostrou aqui uma escalação toda remandada ou remendada do Santos, que enfrentaria o líder internacional. E futebol é uma coisa de maluco mesmo, né? A garotada do Peixe assumiu a responsa, foi pra cima do Inter e venceu o jogo por 2-0, fora o show. Celso Cardoso falou que ia dar Inter e deu o Santos. Aqui. Não importa, Celso, você pensou. Ivonei e Caio Jorge marcaram os gols. Ivonei e Caio Jorge, Caio com K. Lembrando que nas últimas 2 semanas o clube sofreu um surto de Covid-19, tirando 10 atletas de combate, além do Cuca, que hoje mais cedo teve alta. Olha lá, ele teve alta, que bom, Cuca. E o filho dele tá com Covid. Também tá com Covid. Então, uma vitória daquelas, de pura raça dessa molecada, né, Miller? Olha, Michele, sabe o que acontece? Pra você ver, né, como a figura do treinador é relativa, né? O Cuca não tá presente em 2, 3 jogos? E o Santos está ganhando. Não está de corpo presente lá. Exatamente. Quem foi o treinador, você sabe, o Marcelo Fernandes, que tinha sido mandado embora, depois voltou agora como presidente Rolo, e é um cara muito competente, porque é um ex-jogador, né? Ele sabe, conhece a molecada. O Caio Jorge, que fez o gol de cabeça, Caio Jorge, né? Exatamente. Ele é muito bom jogador, ele já está um tempo lá no Santos. Ele é um jogador, como diz o italiano, jogador mercado. Ele dificilmente fica muito tempo no Santos, porque ele é novo, ele é bom, e ele cheira gol. Você pode ver que ele já está mais tempo que a garotada, né, Celso? Sim. Mas o time jogou muito bem. Marinho, que era o único experiente que estava jogando, porque o Soteldo está na seleção.
mas o Santos se comportou muito bem e conseguiu uma grande vitória. Que é o futebol, né? Eu não consigo explicar o que acontece com esse Santos. Não dá. Com todos os problemas extra-campo. Outra coisa, Abelão, hein? Chegou, perdeu para o América, Copa do Brasil e perdeu agora para o Santos. Já vai ser demitido no próximo ano. Você quer minha opinião sobre o Abel? Tá. Sabe o tornado quando passa? Então, já passou já. Recadinhos pelo WhatsApp, pode rodar. Oi, Michele, oi, Miller, boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva, que é o Wellington que está com a Aquecetuba e o Isaac, e eu acredito que não vai atrapalhar o Palmeiras. Gazeta Esportiva, Éder Ferraz de Vasconcelos. O time do Palmeiras não vai ser afetado, é 11 contra 11 e o elenco do Palmeiras é muito forte. Boa noite, Michele, Celso, salve Miller, Antônio Scott de Santo André, corintiano, e o surto da Covid pode atrapalhar o Palmeiras, sim senhor, na Copa do Brasil. Abraço! Abraço! Ele gosta do Miller, gosta do Celso, esse é o nosso Scott. Já tá com o celular, né, Scott? Hã? Nós gostamos dele. Nós gostamos dele. Bom, vamos voltar com o Alexandre Silvestre lá da Academia de Futebol? Ô Silvestre, hoje teve apresentação de reforço por aí, né? Quer dizer, pro Luxemburgo não tinha reforço, mas pro Abelzinho tem mais um atacante na área? Então, é o Breno Lopes, 24 anos, artilheiro do Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro desse ano com 9 gols marcados. Garoto que já jogou alguns minutinhos sábado à noite contra o Fluminense no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro e que foi apresentado nesta tarde. Esse aí está muito feliz em vestir a camisa do Verdão, o manto alviverde, e já falou da posição que ele mais gosta de jogar, de uma rápida conversa que teve com o Abel. Vamos ouvir um pouquinho do Breno Lopes. Eu encaro como uma oportunidade, né? Você está defendendo como Palmeiras, você tem que ser bom todo dia. Aquilo que você fez ontem não interessa hoje, então eu encaro como uma oportunidade. O grupo me recebeu muito bem, o Abel também conversou comigo. Nesse jogo do Fluminense, ele pediu para mim poder movimentar nas costas do zagueiro, foi porque eu procurei fazer facões. Joguei até uma posição que eu não sou muito acostumado, que é de centroavante, mas tudo é em prol do grupo, né? O mais importante sempre vai ser o coletivo, o individualismo vai aparecer naturalmente. Eu sempre joguei como extrema, né? Pela esquerda, até no Juventude, e desde o começo da minha carreira sempre joguei aberto, é onde eu me sinto à vontade, mas se for para ajudar o Palmeiras eu quero jogar em todas as posições, já conversei com o Abel a respeito disso, até esse jogo ele me colocou ali, porque também no Juventude eu joguei como centroavante, mas sempre, minha posição de origem é extrema mesmo, mas como eu falei, onde tiver eu quero entrar e ajudar o Palmeiras da melhor maneira possível. Bom, Breno Lopes então não fica à disposição para quarta-feira, porque ele jogou Copa do Brasil pelo Juventude, Michele. Então ele não pode participar do jogo de quarta contra o Ceará. Fica à disposição a partir do final de semana para o Abel Ferreira utilizá-lo no Campeonato Brasileiro, na Libertadores da América e assim por diante. E os resultados dos exames de coronavírus aqui do Palmeiras realizados hoje só serão divulgados amanhã. Então fica por enquanto aquela lista de 10 jogadores com a dúvida do Scarpa, se já pegou, se não pegou. Mas por enquanto são de 9 a 10, Michele. Amanhã tem mais novidades. Valeu, Silvestre. E esse Breno Lopes, o que vocês acham dele? É um jogador para compor o grupo. Não chega para ser salvador da pátria. O elenco do Palmeiras é bom, mas com o tempo a gente pode olhar com mais carinho para ele, né, Miriam? Com certeza. Michele, um atacante, para ele ser completo, ele tem que ser rápido, forte e técnico. Ai, gente, fecha no Miller. Tem que pôr isso no nossas redes sociais. Ô, Leozinho das mídias. A dica do Miller. Fala, Miller, é com você. Um atacante, para ele ser completo, ele tem que ser rápido, velocista, forte e técnico. Como era o Ronaldo, Romário, Bebeto e etc. E você? Do século passado. E o Breno, ele é forte, ele é rápido e tem um bom arremate. Então, o importante é ele saber usar a sua força e a sua velocidade para o seu benefício. Falou e disse. Nossa, passa a régua. Depois de uma dessa, nós seguimos aqui, né? A gente só subscreve. Fala ok, né? Segue com fritas, né? Vamos mais uma vez. Jonas Campos está ao vivo lá no Parque São Jorge. Presta atenção nesse dado que ele vai trazer para nós. É bem preocupante para o corintiano, Jonas. Mais desgraça para o corintiano pela madrugada. Fala, Jonas. É desgraça que não acaba mais, viu, Michele? Sabe aquela semaninha que todo treinador de futebol tanto almeja? Aquela semana livre, cheia para trabalhar, diante do calendário tão apertado do nosso futebol? Pois é, o Corinthians tem tido essas semanas ao longo da temporada, mas não venceu nenhuma partida depois
de ter tido uma semana cheia para trabalhar. Derrota para o Atlético Mineiro no sábado, 2-1 para o Galo em plena Neoquímica Arena. Foi o 8º jogo do Corinthians, que sucedeu uma semana cheia de trabalho. O Mancini teve a semana para ajeitar o time, mas o Corinthians acabou derrotado. Foram 8 jogos depois do Timão ter tido essa semana tão almejada para trabalhar, e até o momento, em 2020, 4 derrotas e 4 empates. Não tem dado certo para o Corinthians. Agora vai ter mais uma semaninha para se preparar, tentar quebrar aí esse tabu contra o Grêmio no próximo domingo na Neoquímica Arena. O Mancini vai ter reforços, né? Otero, Fábio Santos, o próprio Xavier. Vamos ver se o Corinthians consegue quebrar esse incômodo tabu. Amanhã a gente volta com mais informações, inclusive com entrevista coletiva de Matheus Davó. Ele se encaixa nesse perfil de atacante completo aí, Miller? Rápido, técnico e forte ou não? E aí? Davó? Não, acho que não. Acho que o Davó é um bom jogador, mas não tem esse tridente, né? Ele é um jogador mais que atua mais centralizado, né? Ele é mais um 9. De área, né? É, um jogador de área que finaliza bem. Eu gosto da Davó. E esse dado que o Jonas trouxe, que dá 8 vezes que o Corinthians teve a semana inteira para treinar, ele perde o jogo, gente. Contraria a lógica, né? Porque a tendência é você ter uma semana inteira. Ele não ganha, não é que perde, treina, ele não você ganha. aprimora, mas o Corinthians não. Mas o Corinthians barra. Não é só a questão do treinamento. Com o treinamento, o Corinthians vai ter um padrão, vai ter organização. Mas o Corinthians tem uma limitação muito grande. Falta a torcida, né? A zaga do Corinthians até que é boa, mas o meio, ok, mas jogadores de ponta, de abertos... Tá faltando. Mas ali aí é um conflito de vontade. E o Jonathan Cafu, não tá aí? Ô, Michele, nesse dado do Jonas aí que ele falou, que é interessante mesmo, é um conflito de vontade. Por quê? O treinador, ele quer uma semana cheia para treinar. O jogador não gosta de treinar. O jogador gosta de jogar. Quarta e domingo. Ah, ele gosta? Isso desde 1900 e nada. O jogador gosta de jogar. Então, o treinador não. Não, que eu vou fazer uma coisa transcendental. O treinador gosta de ir lá no jogo, né? Até porque pré-temporada é uma coisa. Agora, quando começa o campeonato, o jogador gosta de jogar. Perde o ritmo. Exatamente. Acho que fica muito sem emoção. O pessoal quer, né? Olha, contato com José Paes, direto do CCT da Barra Funda, já projetando esse jogaço de quarta-feira, né, Zé? É o jogo do ano pro Tricolor. Diz aí. É sim, Michele, é o jogo do ano, esse jogo contra o Flamengo na quarta-feira no Morumbi, jogo válido aí pela Copa do Brasil. Um dado interessante, Michele, olha só, o São Paulo esse ano fez 77 gols, 21 a mais do que em toda a temporada de 2019. Mas a preocupação por aqui segue sendo o desempenho do time nos jogos mata-matas. Pois é, esse ano São Paulo foi eliminado no Campeonato Paulista para o Mirassol, todo mundo lembra, o Miller lembra, torcedor de São Paulo não consegue esquecer disso. Foi eliminado na Copa Sul-Americana para o Lanús, naquele jogo fatídico lá no Morumbi, isso sem contar a eliminação ainda na primeira fase da Copa Libertadores da América. Mas o técnico Fernando Diniz acha que isso tudo já é passado, agora é pensar daqui para frente. Fala aí, Diniz. Quanto às eliminações, já falei em outras ocasiões, eliminações muito diferentes. A eliminação do Mirassol tem um peso muito diferente, um peso que acho que ele está, a gente conforme o tempo vai passando, a equipe vai produzindo e ganhando jogos importantes, aquela derrota ela vai sendo diminuído o peso que ela tem. Mas esse foi um tipo de eliminação. O jogo do Lanús não dá para se comparar em nada com a eliminação do Mirassol, absolutamente nada. Então aquele jogo do Lanús, eu repito, já falei também acho que na entrevista passada, que todo mundo ficou muito triste, decepcionado com a eliminação, mas ao mesmo tempo orgulhoso com o que o time produziu, principalmente no segundo tempo. Acho que o torcedor também consegue reconhecer isso. Nos apoiou depois, logo depois para a gente ir lá jogar no Maracanã, e a gente conta com o apoio deles agora na quarta-feira mais uma vez. Tá aí a palavra do Dinizão. Uma última informação, só para encerrar da minha parte aqui. Juan Fran, que tem contrato com o São Paulo até o dia 31 de dezembro deste ano, já conversa para renovar com o Tricolor, pelo menos até fevereiro, até o fim de fevereiro, que é o fim justamente da temporada de 2020. Volto com você, Mi. Valeu, José Paes. E aí? Então, é o jogo? É o jogo? O São Paulo abriu uma boa vantagem. Quer dizer, você vencendo o Rio Flamengo do mata-mata, né?
Mas também não é aquela vantagem que dá para você sentar nela. Como a do Palmeiras, né? Ficar confortável. O Flamengo pode muito bem, tem time para fazer um gol aqui, levar para os pênaltis, fazer até 2-0. Time o Flamengo tem, líder. Apesar dos desfalques, né? Então, às vezes a dúvida, ela vira uma certeza. Acho que o Thiago Maia é dúvida, mas ele joga. Você deu uma de Hernanes agora. Agora a dúvida vira uma certeza. O Gabigol é dúvida, mas vai jogar. Até porque é um sacrifício, é uma decisão. Né? O São Paulo, eu já falei isso aqui, estou repetindo, Michele. O São Paulo contra time pequeno, o São Paulo não sabe jogar. Que dúvida que o São vira Paulo, uma certeza? Não, são os jogadores do Flamengo, né? Flamengo, de repente são dúvidas hoje, mas Thiago Maia, o Gabigol, eles são dúvidas, porque eles saíram, mas o Felipe Luiz saiu com uma dor no... Aquele tal do desconforto muscular. Exatamente, eu acho que o Thiago Maia e o Gabigol, eles entram em campo na quarta-feira, ou se não... Eu acho que o Pedro também vai estar à disposição. Então, esse jogo contra o Flamengo é o jogo que o São Paulo gosta de jogar, porque o Flamengo joga e deixa jogar. Para o São Paulo, mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Ai, gente, aí não dá para comer mamão com açúcar, tem que ser só o mamão. Ou aveia, né? Com aveia. Rapidinho, a gente já está de volta. Antes tem o resultado da enquete? Resultado da enquete, pode pôr no ar. O surto de Covid-19 no Palmeiras pode ameaçar a classificação? 66% diz que não, o Palmeiras é bom pra caramba, já era. Vambora, acabou o programa? Acabou, tem break? tchau. Acabou o programa, gente, foi muito rápido hoje. Tchau, Celso. Tchau, Miller. Tchau. Boa semana, Jornal da Gazeta agora. Tchau.